estamos aqui com o irmão Pedro, que ele é um dos fundadores do Departamento Soldado de Cristo. Ele está em Guarabira, nesse de Guarabira. Estava com o pastor Severino Tavares na fundação. A nossa primeira pergunta, irmão Pedro, era a sua função na época. O que o senhor fazia? Na igreja? Em geral, na igreja, na sua vida particular. Quando o departamento foi fundado, eu já tinha saído do exército. Eu passei muito tempo no exército, sou capitão do exército, e a minha função na igreja como crente, sou diácono, sou presbítero. Então, quando o Tavares chegou em Guarabira, o que eu vou dizer aqui não é para parecer, Deus sabe o que eu vou dizer e porque Tavares de Campinas é muito carente, uma família muito grande, e a igreja era muito pequenininha mesmo. E na época, o membro da igreja que tinha mais condições financeiras era ele, né? Então, ajudei ele no que pude. Resumi aqui porque no que pude, Deus sabe o que foi feito por ele. Então, nós éramos muitos, ele como pastor, eu como membro da igreja, como presbítero, como já disse, nós éramos muitos amigos, amigo chegado mesmo, como diz a Bíblia. Então, eu com o conhecimento militar que tinha, ele com o conhecimento bíblico, então ele, uma vez quando ele chegou em Guarabira, eu já estava na igreja, né? Eu cheguei em Guarabira com 12 anos de idade, já era da igreja. Nós passamos juntos quase 38 anos. Ele pastoreando, antes passou muitos pastores, mas ele passou 38 anos, levou ele, por isso ele saiu do nosso meio. Então ele, conversando comigo, ele disse: Pedro, eu tenho vontade de fazer um departamento só da igreja. Não dá o departamento. E a pessoa indicada para fazer a parte do militarismo é o senhor. E pastor, o que eu puder fazer pelo departamento, pela obra, eu farei. Então, começamos, fizemos curso de escoteirismo. Eu sempre gostei do exército, da armada. E eu digo, pastor, o que eu puder fazer aqui no departamento, eu farei, como eu já disse. Então, nós começamos com muito trabalho, como você botar um roçado e achar uma mata virgem para cortar os paus, arrancar os tocos, fazer a agricultura. Então, a gente, para hoje, ter os frutos que nós vemos, como eu vi ontem aqui, deu muito trabalho, custou suor, para melhor dizer sangue, né? Condições financeiras que a igreja não tinha, era uma igreja pequenininha, hoje é uma igreja grande, né? Dessa parte da igreja primeira era uma igrejinha que, quando eu cheguei naquela igreja, ela tinha 12 membros. E quando ele chegou, o Tavares chegou em Guarabira, a igreja não tinha condição de pagar nem a energia, nem água, nem nada. Então, Deus sempre me ajudou, eu sou pai da pobre, mas Deus sempre me ajudou, sempre me ajudou. Acho que já com diversas finalidades, né? Então, se pagava aluguel, se fazia a feira dele, né? Vagarosamente, um pastor mandado por Deus mesmo para Guarabira, e fomos crescendo. Como eu disse, fizemos vários cursos. Militar eu conhecia tudo, né? Eu era o capitão do exército, aí teria que saber de alguma coisa, né? Não é possível que eu fosse, né? Ele, de militar, ele não conhecia nada. Agora, então, pastor, vamos fazer o seguinte: eu vou ficar com a parte militar e eu só fico com a parte espiritual. Eu quero dizer aos irmãos que eu me senti ontem muito bem, porque a gente fica até lá que eu vi aqui tanto de noite, o nascimento das coisas, né? A semente que nós plantamos, o sacrifício, brotou. Eu me senti muito bem aqui, porque eu estou hoje com 78 anos
tenho ele todo de evangelho, graças a Deus. Nunca me escorreguei, nunca me desviei dos caminhos. Eu sou o crente baseado no que está escrito em 2 Tessalonicenses, capítulo 2 e o verso 13. Quando Paulo disse assim, que nós já fomos escolhidos antes da fundação do mundo, predestinados, aquela coisa toda que vocês sabem, estou aqui ensinando a vocês não. Então eu estou feliz porque eu me senti muito feliz aqui, muito agradecido por aquilo que eu plantei há 34 anos atrás. E hoje reguei o jardim com muito trabalho, eu e trabalho, e foram nós dois, só nós dois que começamos só Deus primeiramente, e segundo Tavares e eu, né? Então, eu me senti muito feliz, como já disse, vou repetir, não tenho palavra para agradecer, de ter visto plantado um jardim com os espinhos, né? Que as boas flores têm espinhos, e hoje veio o que eu estou vendo, né? Aconteceu de estar com essa idade e hoje está gozado do que eu gostei outra vez aqui. A alegria que eu tive, Deus sabe no meu coração, nunca apagou-se, né? Ele sempre cresceu, e o que eu vi nessa igreja ontem aqui, fiquei maravilhado. Não tenho palavra para agradecer a Deus. Irmão Pedro, hoje uma pergunta para fazer para o senhor. Diga uma experiência que marcou esses 34 anos de história no Soldado de Cristo na sua vida. Uma experiência que o senhor teve. Olha, se eu for citar todas as experiências, Passa muito tempo aqui. é como aquela história que diz que se fosse escrever tudo que Deus fez, se o mundo não cabia, não é isso? O que me marcou mais em uma das coisas foi, eu vou repetir quase o que disse agora, foi eu ver crescer aquilo que nós plantamos, com sacrifício, plantamos, e hoje eu não posso contar com alegria maior do que essa, de hoje contemplar o que nós há 34 anos fizemos, não deixemos de fazer, fizemos juntos, Deus sabe o sacrifício que fizemos. Então, isso é muito gratificante para mim, me sinto muito feliz com a situação que eu estou vendo hoje no Departamento de Missões de Cristo. Só uma, eu só falo quando eu estou assim, mas eu não sou capaz mais de observar. O que eu venho notando é que me dá um pouco de desgosto, mas é que seja um desgosto entre aspas, porque eu notei assim, o departamento não tem aquela precisão, não tem aquela rigidez que nós implantamos. Então isso deixa a gente um pouquinho, né? Verdade. Desalegre. Em ver a precisão que nós fizemos, porque eu fui camarada, lutei com muita gente no exército, principalmente infantaria, e trouxe para o departamento, não aquela precisão que eu tinha como adulto, para passar para adolescente, criança, tem que fazer a coisa, mas fazer a coisa com moderação, né? Mas é uma das coisas que você me perguntou que mais alegra meu coração. É sentir que aquilo que eu fui passar para ele, passei, não aprenderam tudo, que eu digo isso sem medo de errar, que não aprenderam tudo que eu ensinei. Concorda comigo? Concordo, sim, senhor. Mas aquilo que eu pude abrir a cabeça, porque o bom professor é aquele que abre a cabeça do aluno para colocar determinadas coisas na mente. Porque tem professor que, eu não estou aqui aparecendo não, mas tem professor que ele cita assim o texto, quando ele vai, dita um ditado, quando ele vai. Se você entendeu, você não entendeu. A última aqui. A gente sabe que a gente não sabemos a quantidade, não sei vai dizer quantos tinha na primeira reunião. Hoje nós temos 6 batalhões, estamos provavelmente com 7 a 8 companhias e temos em média quase 900 soldados ao todo.
Então, como é, para a gente finalizar, o senhor começar uma reunião, não sei quando o senhor vai dizer a gente agora, com 1, 2, 3, e hoje veio com 900, e o Soldado de Cristo que está em Guarabira, Campina Grande, João Pessoa, Caruaru e Rio Grande do Norte. Eu quero voltar a fita um pouquinho para citar uma coisa. O prazer que eu tenho, como eu já disse, o prazer que eu tenho é de ver, né, ele progredir. Agora, quanto às reuniões, a primeira reunião foi com pouco, por quê? Porque nós fomos o fundador e não tenho certeza, viu, sargento, do número que nós temos em ata lá tudinho, mas aqui, para eu dizer a você, agora, a primeira reunião do Soldado de Cristo, quantos soldados tinha presente, eu não tenho lembrança não. Nós temos tudo anotado, mas eu não esperava que fosse entrevistado, não me preparei para alguma coisa, para pegar determinadas coisas, as primeiras reuniões, aquela coisa vinha, quando foi, a coisa, mas que foi pouco foi. Agora, automaticamente, logo a gente estava com 72 mil. 72. E ele sempre cresceu. Ele nunca regrediu, não. Ele ficou sempre. Então, irmão Pedro, muito obrigado. Deus abençoe o senhor. A gente ficou muito alegre. Até eu me emocionei aqui vendo pela história. Eu sei que o senhor tem história para a gente contar o dia todo. Mas obrigado aí pela essa participação com a gente. Tá bem?